Cadê o povo que não chega? Vou botar a falta no segundo horário. Ela já tomou a primeira dose. Beleza. Uhum. Pronto, gente. Pronto. Nessa aula, quando quebra desse jeito, ela desmotiva, né? Desmotiva demais. Muita gente, né? E o pior é que quando ela sai de novo, aí pronto, que volta pouca mesmo. Pois é. Tem um dia que a gente estava na aula de história, voltou três alunas só, o resto não voltou mais. Pois é, e teve tanta gente com nota baixa. Aí fica complicado, não? Pronto, então vamos continuar. Então, eu estava falando, né, sobre os arcos. Cadê o negócio? Sumiu. Pronto, abriu aí? Sim. Pronto, então nós temos aí, né, os arcos melano-zelandeses que vão até a Nova Zelândia, né, saindo de Nova Guiné. Nós temos na Melanésia o Pico Sukarno, né, com mais de 5.000 metros. Temos a Ilha Fiji, no qual tem uma depressão entre 2.800 a 3.900 metros. E essa região aí dos arcos melano-zelandeses, ela é bastante ativa, né? Ou seja, ela tem uma ação vulcânica bastante ativa, o que faz com que os processos orogenéticos continuem a elevar o relevo, né? Ou seja, através dos choques das placas. Entre e pegue, toca aí. Eu estou no telefone. Através dos choques das placas tectônicas, ela faz com que esse relevo cada vez mais aumente de tamanho, né? E o do shopping também? Ou ele fica lá hora de pegar? Ah, tá. Miguel, desliga o áudio. Miguel, desliga o áudio. Obrigada, meu amor. Pronto, então o que acontece? Quando a placa tectônica ela vai se chocando, no momento em que ela se choca, ela faz com que a Terra levante. Né? Quando ela separa-se uma da outra, ela faz com que aquela Terra ela ceda, ela caia, formando as falhas, né? Como a falha de San Andrés, para quem assistiu aquele filme Terremoto, Falha de San Andrés, tem um pouquinho da ideia do que é esse enorme buraco aí, né? Não é um buraco redondo, coisado, não, como se fosse uma linha comprida, né? E aí essa linha Eu já assisti esse filme 3 vezes já. é muito boa, né? Eu gosto também. Muito, muito bom. Tem outro também, que agora eu não lembro o nome, que é de lá da Islândia. O vulcão, porque a Islândia, não sei se vocês sabem, ela é uma ilha vulcânica. Ela foi feita totalmente, né? As pedras dela hoje eram lavas. Então, eles fizeram um filme lá, muito bom, muito bom. Tem um também que eu também esqueci o nome, né? A novidade vai ser eu lembrar dos nomes. Eu assisto muito, né? Também é de terremoto, em um lugar que é muito gelado, meu Deus, eu esqueci agora.
Eu até assisti um seriado desse mesmo lugar na Netflix. Eu já assisti vários filmes com terremoto, tsunami, vulcão, tudo junto, assim, sabe? É, Mas separado, só assisti terremoto, a falha muito de San bom. Andrés. Uhum. É bom, porque a gente aprende coisa nova, embora ali é uma visão, né, muitas vezes, do autor lá, do filme, do diretor, mas a gente aprende muita coisa. Né? Bom, vamos lá. Clima! Clima da Oceania. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no planejamento. Hoje é maio, oitavo ano. Oitavo ano, dia 10. 2475. Pronto. Vamos lá. Olha aqui, nesse mapa nós temos, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui, certinha. Deixa eu diminuir mais para caber todinho na tela de vocês. Árido, alta montanha, muito bem. Pronto, olha aí a Oceania. Estão vendo? Então, ó, Sim. Tuvalu não é uma ilha, são todas as ilhas que estão dentro desse espaço aqui, ó. Kiribati, a mesma coisa, tá vendo? As Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, são todas essas ilhas. As Ilhas Belau são todas essas. A Nova Guiné, ela acompanha essa parte territorial que divide com a Papua Nova Guiné, e essas ilhas todas aqui, verdinha, né? A branca não, viu? A branca é da Oceania. As Ilhas Salomão, né? Samoa, Tonga, olha quantas ilhas formam a Tonga aí. Fiji, Nova Caledônia, Vanuatu. Olha o tanto aqui em Vanuatu. E aqui é a Austrália. E nessa outra ilha, a Nova Zelândia. Pronto? Bom, a gente pode observar que a própria A senhora Austrália... falou de ilha. Oi? A senhora falou de Ilhas Belau, aí embaixo tem escrito Palau. Eu já assisti um filme falando sobre essa ilha, que é Viagem 2 à Ilha Misteriosa. Isso, muito Aí a bem. senhora falou, eu lembrei. Eu não sabia que ficava no continente Oceania, não. Pelo fato, como o Juan disse, né? São muito próximas, está vendo? Sim. Porque, na realidade, a Austrália, ela não era para ser um continente. Ela era para ser, quer dizer, a Oceania em si, ela não era para ser um continente. Ela era para ser um conjunto de ilhas que faria parte da Ásia, né? O próprio Brasil, ele tem muito mais estrutura para ser um continente do que a Oceania. Mas, quando a gente faz essa divisão de continente, a gente não, né? Que eu não tenho esse poder. Você faz todo um estudo em cima de cultura, de línguas. Então, eles têm uma cultura completamente diferenciada da asiática, né? Eles têm uma cultura completamente língua diferente, a alimentação diferente, religião diferente, né? Vocês podem ver, se vocês pesquisarem, que aqui no livro não traz nenhuma imagem deles. Mas se vocês pesquisarem aí sobre os nativos australianos, né, que se chama aborígenes,
vocês vão ver que é completamente diferentes, até dos africanos, que eles se assemelham mais, eles são diferentes. Os instrumentos musicais dos aborígenes são estranhos para a gente, são diferentes, né? Tem um mesmo que eu não lembro o nome, que parece uma flauta, só que é uma flauta imensa, são de metros, não é um negócio pequenininho como a gente carrega na mão, né? Na maletinha. Ela é imensa e tem um som lindo. Então, ela foi, né, depois de muito estudo, ela foi categorizada como um continente por conta disso, né? Das características físicas, da cultura, da culinária, das vestimentas, dos instrumentos musicais, comportamento, línguas, né? Que é um conjunto forma esses continentes maravilhosos. Eu tenho muita vontade de conhecer, pena que não tenho dinheiro. Principalmente Fiji. Fiji é muito bonito, meu Deus. Mas que mandou ser pobre, né, gente? Deixa eu voltar para lá. Sim, como eu estava dizendo para vocês, a Austrália, aí, a gente pode observar a Austrália. Vou falar, né, da Austrália, da Nova Zelândia. Nova Zelândia só tem duas, três, quatro, né? São verdes ali, né? Então, observem a diversidade de cores que tem aí, né, que significa o clima. Então, nós temos o tropical úmido, né? Todas as ilhas ali que vocês observam, as ilhas menores, elas têm o clima tropical úmido. Depois vem o tropical seco, o subtropical quente úmido, o subtropical quente mediterrâneo, subtropical úmido, árido e altas montanhas, né? Nós vemos aí que tem locais com montanhas acima de 5.000 metros, né? E crescendo, né? Por conta da movimentação sísmica, né? Porque aqui no Brasil a média de picos é de 2.000 metros, né? Porque a gente não tem essa atividade sísmica, nós não temos atividades vulcânicas, né? Para fazer com que surjam montanhas, né? Então, nós temos aí morros, serras, né, escarpas, mas montanhas nós não temos. As montanhas são aquelas elevadas de terra que lá em cima fazem aquela camada de gelo, né, por conta do ar rarefeito. Então, a gente não tem isso aqui no Brasil. Alguma dúvida, meninos? Não. Pronto. Então, vamos lá. Alguém quer ler para me ajudar? Eu leio. Leia, meu amor. É a porção insular da Oceania para frente? É. Então tá. A porção insular da Oceania é a parte continental. Austrália tem comportamentos climáticos diferenciados devido a diferentes variáveis. Na porção insular, Melanésia, Polinésia, Micronésia, a localização acima do Trópico de Capricórnio possui temperaturas mais elevadas, já que a influência da maritimidade causa uma menor amplitude térmica. Na parte sul da Austrália e na Nova Zelândia, que estão acima de 23 graus de latitude,
O comportamento climático tende a ter temperaturas médias mais baixas, mas fatores como relevo e a maritimidade exercem bastante influência. A região insular é do norte da Austrália, na zona intertropical, possui climas tropicais pluviais com temperaturas médias altas e pluviosidade acentuada. É devido à maritimidade com baixa variação entre as temperaturas máximas e mínimas. Mais próximo da Ásia, aparecem climas tropicais quentes com alternância de estações úmidas e secas devido à influência das monções. As altitudes mais elevadas na Papua Nova Guiné proporcionam uma variação do clima de montanha, que é mais seco e com temperatura mais amena. Pronto, então o que o colega leu aí, né? Ele falou sobre o clima da porção insular da Oceania e da parte continental, né? Que tem um comportamento diferenciado das outras áreas, né? Por exemplo, na porção insular, insular é de ilhas, né? Então a gente tem as Melanésia, Polinésia e Micronésia, que ficam acima do Trópico de Capricórnio, ela possui temperaturas mais elevadas, né? Já na parte sul da Austrália e da Nova Zelândia, nós temos aí um comportamento climático mais baixo, né? Por conta da influência do relevo e da maritimidade. Já a região insular e norte da Austrália, que ficam na zona intertropical, lá próximo à linha do Equador, nós temos as linhas tropicais, o clima tropical, né, pluvial. E nós temos também, né, mais próximo da Ásia, os climas tropicais quentes, certo? Alguma dúvida aí, meninos? Não. Pronto, outra pessoa aí, Rebeca, outra pessoa para ler essa parte, para não passar. Lê aí, meu amor. Continuando, né? Aqui na página 148, né? Isso. Pronto. Na parte central da Austrália, aparecem desertos que caracterizam o clima semiárido em região subtropical, pela impossibilidade da chegada de umidade devido à presença constante de zonas de alta pressão e influência subtropical. A precipitação da região central não passa de 350 milímetros, com verões quentes e invernos amenos. Ao sul, encontramos climas influenciados pela faixa subtropical devido à latitude, como na Nova Zelândia e sudeste da Austrália. Esses climas mesotérmicos têm chuva bem distribuídas ao longo do ano, verões quentes e invernos amenos. No litoral sul, predominam o clima mediterrâneo devido à corrente marítima fria circumpolar ártico de zonas de alta pressão locais, o que ocasionam invernos mais chuvosos e verões secos. Na parte do centro-leste da Austrália, mais próximas ao litoral, as precipitações são bem distribuídas durante o ano. As estações bem caracterizadas e um clima subtropical, úmido de verões quentes. Na costa oeste, aparecem o mesmo clima subtropical típico da região centro-leste litorânea. Por fim, temos no nordeste australiano o clima subtropical úmido de invernos secos, com 4 estações bem definidas: verão quente e com alto índice de pluviosidade. Muito bem. E o que é alto índice de pluviosidade, Rebeca?
Não sei aí, eu não sei aí em Camaçari, mas aqui, esse final de semana todo foi um alto índice de pluviosidade. Eu acho que é quando o índice de chuva está alto, né? Isso, muito bem. E estava assim também. Agora que melhorou, mas... Estou gostando de ver meus alunos matando a cobra e mostrando o pau. Bom, então aí Rebeca falou, né, sobre a parte central da Austrália, né, com a precipitação baixa, com verões bastante quentes e inverno a menos. Já o sul, por conta da influência da faixa subtropical, nós temos a Nova Zelândia e parte da Austrália com os climas influenciáveis, né, no qual tem chuvas bem distribuídas, com verões quentes e invernos a menos. Na parte centro-leste da Austrália, próximo ao litoral, tem chuva o tempo todo, durante o ano inteiro, com estações bem caracterizadas. Muito bem. Vamos para os domínios morfoclimáticos. Deixa eu ver uma coisa. Aí eu não vou. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Maio. Um 174 e 175. Pronto. Vamos lá, vamos ver se a gente continua aí para terminar. A Austrália falta pouco, falta só essa parte aí. Deixa eu ver. Pronto? Vamos lá para os domínios morfoclimáticos, vegetação. Bom, a gente já viu, né, que a Oceania tem uma parte insular, outra parte continental, né? Tem diferentes características climáticas, né? Que sofre influência dos sistemas de alta pressão subtropical, da maritimidade, da continentalidade, né? Então, se a gente tem um clima bastante diversificado, obviamente nós vamos ter também uma vegetação bastante diversificada, com muitos biomas, correto? E é engraçado, né? É o menor continente. E olha o tanto de diversidade que a gente tem. Né? Então, nós temos aí os climas tropicais dominantes nas ilhas e no norte e nordeste da Austrália fazem com que tenha um grande número de florestas tropicais pluviais, né, com altos índices pluviométricos e, obviamente, com temperaturas mais altas, né? E isso faz com que a floresta seja bastante frondosa, ou seja, com árvores que podem alcançar 40 metros. É muito alto. Também no norte da Austrália, nós temos a floresta equatorial de porte alta e com riquíssima diversidade de espécies. Né? Na transição entre os desertos da parte central e norte tropical, temos a savana, com predominância de gramíneas e o que a gente já viu na estante de espécies xerófilas, as espécies adaptadas à seca. Bom, e ainda temos uma outra espécie de bioma que só ocorre lá, que são as vegetações chamadas hiperxerófilas. Olhe bem, elas são
um pouco diferente das nossas aqui, né? Porque as nossas são xerófilas, ou seja, ela tira do solo essa água aí para sobreviver, né? E por conta das chuvas, que mesmo um pouquinho ainda ocorre, nesse caso lá não tem, né? As hiperxerófilas têm como principal representante as cactáceas de caule suculento, né? Tem um casco muito, muito dura, folhas encobertas de ceras ou espinhos, para diminuir a transpiração, e as raízes profundas na forma de cabeleira, que é para garantir aí uma maior absorção de água do solo. Nas latitudes mais altas... Oi. Então, as xerófilas são tipo os cactos e as suculentas? Isso. Ah, entendi. Obrigada. Fale de novo o que você disse, para ver se eu entendi correto. Não, eu disse, então as xerófilas são tipo os cactos e as suculentas, né? Isso, muito bem. Né? São plantas que podem ficar um grande período de tempo sem água. Quando você molha demais, você causa aí o assassinato, que foi o que eu fiz mês passado com o meu cacto. Matei meu cacto afogado. Então, eu já entendi porque o cacto da minha mãe morreu. E depois ela botou a culpa em mim. Molhou demais. Porque fui eu mesmo. Molhei demais. Pois é, eu matei uma aqui também assim. Tá esperando a bichinha botar flor, e não botou flor. Acabou, foi morrendo. E aí ela apodrece, né? Ela apodrece não é por conta de que ela estava ruim, não sei o que, é porque ela foi literalmente cheia de água, né? Tanto que o A da minha apodrecimento mãe dela... apodreceu também. tanto que o apodrecimento dela, ela não fica aquele negócio marrom, feio, né? Ela fica verde, aquele verde, você vê é um verde diferente, cheio de bolhazinha. Pois é, matei meu cacto, novamente. Era para botar um pouquinho só de lá, uma colherzinha de água, eu estava botando um copo cheio. Como é que não mata? Bom, vamos lá. Na Nova Zelândia, nas latitudes mais altas, nós temos grandes campos de gramíneas com árvores latifoliadas nas matas ciliares dos rios. Quem se lembra que são árvores latifoliadas? Bora! Pode repetir? Eu não ouvi, estava cortando. O que são árvores latifoliadas? A gente já falou isso aqui várias vezes. Não são árvores que latem, não, viu? Pelo amor de Deus. Poxa, Pro, deu um branco. Deu um branco daqueles brancos mesmo. Latifoliada, gente. Que tem folhas grandes e largas. Qualquer coisa, ó, passa uma linhazinha aqui. Cadê ela? Austrália, Austrália, pá, pá. Aqui, ó. Qualquer coisa, passa uma linhazinha embaixo, puxa para cá e bota. Folhas, né? Grandes e largas. Sabe que eu faço isso? Nos meus livros todos. Bom, André,
Então, tá chorando, é? Pronto, gente. Então, vamos lá. Matas ciliares dos rios, meninos, são aquelas matas que ficam na beira do rio, né? Que fazem com que a areia fique presa com suas raízes, né? Quando não existe, quando derrubam essa mata ciliar, faz com que o vento transporte para dentro do rio grãos de areia. Vamos, vai lá, vai. Grãos de areia que acabam matando, né, digamos assim, afogando o rio. Bom, a vegetação mediterrânea, que aparece no litoral sul, né, e grande parte do litoral leste, ela é adaptada aos climas mais secos e com invernos chuvosos. Então, ela tem um aspecto retorcido e alternado entre bosques e pastagens. A floresta temperada ela tem presença marcada por manchas encravadas na parte leste da Austrália. Tem uma biodiversidade reduzida em espécies vegetais, né? Onde convivem pinheiros e árvores de folhas largas, né? Todas de grande porte que estão entre as maiores do mundo. Nas áreas de montanha da Papua Nova Guiné e da Nova Zelândia, nós temos aí uma vegetação adaptada a clima frio de montanha, que se chama tundra alpina, né? A característica dessa vegetação é de alternar o seu desenvolvimento entre congelamento e degelo das montanhas, né? Quando ela tá descongelada, nós temos aí musgos, líquens e gramíneas, e até um pouquinho de arbusto, né? Hidrografia. Bom, gente, em relação aos outros continentes, a hidrografia da Oceania é bastante pobre, o que não deveria ser, né? Mas só que a questão da água doce ela é muito pouca, né? A maioria das ilhas não tem extensão suficiente para a formação de rios, com grande capacidade de navegação, e muito menos para a produção de luz elétrica, né? Cumpre a função de fornecer água para o consumo, onde se estabeleceram as ocupações humanas, né? Os rios sempre são abastecidos e mantêm sua perenidade, o que é, nesse caso, a perenidade dos rios é que tem água o ano todo, né? Por conta da chuva, né? Já na parte continental australiana, por conta da dificuldade de chuva, né? São pouquíssimos rios que são intermitentes, ou seja, só existe o rio quando chove, né? E por conta do clima árido e semiárido, e acaba formando aí desertos. Os principais rios da Oceania são Murray, Murrumbidgee e Darling, na Austrália, né? Waikato, na Nova Zelândia, Daru, Fly, Kikori, Purari, Ramu e Sepik, na Papua Nova Guiné.
por aqui a gente vê, ó, esses traçados aqui são os rios. A gente vê que realmente são muito poucos, né? Pronto, esse assunto terminou e nós vamos responder agora a página 174, tá bom? Espera aí. Tá bom. Espera aí. Não. É 173. Não, 73 eu passei semana passada, bebê. A gente, Foi mesmo. a gente começou a fazer na sala e mandei terminar em casa. Engraçado, né? O assunto três assuntos, mas ele só fala mais da Europa. Façam aí 173. Europa. É para fazer qual prova? Página 174. 173 não, 174. 174, questão 10, 11 e 12. Ok. Só essas. A aula vai cair. Quando cair... 174 e mais o quê? 174, questão 10, 11 e 12. Tá bom. A aula vai cair. Quando cair, volta todo mundo. Tá.